Prontinho, pode começar. Bom, boa tarde a todos, né? Vocês que vão ver esse último encontro nosso, né? Auditoria interna e externa de qualidade, né? Isso é tão importante matéria, né? O que tange aí a auditoria, os controles, né? Internos que a gente tem que ter, alguns controles externos também, né? A gente vai falar um pouquinho mais, né? A respeito da importância, né? De ter um controle do livro financeiro, vamos falar assim, né? Da contabilidade em si dentro de uma empresa, né? E quão importante é isso, né? Para não perder o costume, vamos retomar só um pouquinho do raciocínio do que a gente viu a aula passada, né, para dar continuidade a esse último encontro nosso. Eu vou capturar vocês aqui, né, e a gente vai fazendo esse bate-papo e conversando. Só um momento. Olivia, você consegue ver os slides, por gentileza? Só um minutinho. Consigo sim. Obrigado. Bom, pessoal, esse é o nosso terceiro e último encontro, né? Espero que vocês tenham gostado das aulas, né? Qualquer dúvida pertinente pode mandar para mim, eu respondo com o maior prazer. E vamos dar continuidade, né, ao nosso encontro aí. Bom, só para efeito de recordar, vamos rever um pouquinho, né? Eu não vou passar os slides para não ficar cansativo, já que essa última aula também é um pouquinho extensiva, né? Mas vamos só dar uma recordadinha o que a gente viu na aula passada, né? Então, a gente viu a respeito dos papéis de trabalho, né? A importância de como é que tem que ser o relatório, né? Do auditor, né? Para passar para a empresa, né? Até o seu parecer final, né? Vimos também que nesses papéis de trabalho tem um jeito certo de elaborar esse relatório, né? Esses modelos, né? Tem uma organização correta, né? De como que tem que fazer essa elaboração, né? Como é que tem que se organizar esses papéis, né? A gente viu questões das pastas permanentes, que são aquelas pastas onde se guardam esses documentos pertinentes a longo prazo, né? Vimos as pastas correntes também, onde se guarda a curto prazo, né? Vimos também que aqueles papéis de trabalho, aqueles relatórios têm codificação neles, né? Aquelas letrinhas em cima, aquelas sequências numéricas, aquelas numerações não estão lá por acaso, né? Indicam ali auditor, indica ali uma data, indica ali um código específico do que está se olhando, né? Então, cada codificação é uma codificação, cada relatório é um relatório, né? Controles internos, a gente viu também, né? Com relação à contabilidade, evidências ou provas de auditoria, né? Como é que tem que se deixar mais claro e evidente que para a auditoria que aquilo ali está certo, contabilmente falando, né? Que aquilo ali tem um controle, né? Então, tem essa parte também. A amostragem, a gente viu que, muitas vezes, o auditor pega um conjunto de informações pela quantidade de coisas, né? Um espaço amostral do que ele está vendo ali, não pega a população total, né? Vamos falar assim do que ele está olhando, né? O contingente total do que ele está auditando ali, mas ele pega uma pequena parte, mas nem sempre é tão confiável, né? Que a gente viu isso, né? Porque à medida que ele vai pegando o espaço amostral menor, tem tendência a erros, né? Estatisticamente falando. A gente viu sobre fraudes e erros também, né? O que se fazer em caso de descobrimento de fraude, né? De alguma coisa errada, como é que tem que contar esse relatório, consta ou não consta no seu parecer final, né? Viu questão de erro também. A gente viu também a utilização de trabalho de especialista. Quando é que um auditor vai usar especialista? Normalmente, quando ele não tende, né? Por mais que ele se prepare, né? Por mais que a gente viu que tem toda uma preparação, uma rotina antes dele pisar na empresa, né? Antes dele fazer a auditoria, mas às vezes ele solicita a ajuda de um especialista, porque às vezes a área é muito específica que ele vai se auditar, por exemplo, no caso no direito, de alguma coisa assim, que tem que conhecer umas certas leis, tem que ter essa nuance para fazer essa auditoria, solicita um especialista, né? Aí o caso dele inclui em relatório ou não, a gente viu isso também, né? Vimos a questão da independência que o auditor tem, né, tem que ter, né, para realizar seu trabalho, né, que seria a capacidade de julgar e atuar com imparcialidade, né,
aquilo que ele está olhando, né, e quando ele deve recusar, né? No momento que ele sentir que não está tendo imparcialidade ali, né, que no seu trabalho, né, que ele vai tá tendo alguma regalia, vamos falar assim, algum presente por parte da empresa, por ele realizar aquilo ali, né? Então ele deve recusar o trabalho, mas constar em relatório, né, no seu parecer final, né? Então ele deve sair fora daquilo ali, né? Quando não há um cumprimento da sua imparcialidade, né? Quando não for possível isso, a gente viu isso também, né? Que às vezes acontece. Bom, aula 3, né? A gente vai falar um pouco, vai dar continuidade, né? Ao processo de auditoria e tudo mais, né? A gente vai falar de carta de responsabilidade, né? Daquela carta, né, que a empresa tem que fazer, chama carta de responsabilidade de administração, que a empresa tem que passar ali para os auditores, né, a fim de afinar, vamos falar assim, né, o processo da auditoria, né, para constar até algumas coisas contábeis, que muitas das vezes, até por formalizar, que nem sempre fica tão explicado assim, nos pormenores e tudo mais, né? Teste de observância que a gente vai ver, né? Que faz parte do controle interno, né? Testes substantivos também que tocante ali a operações, né? E transações contábeis, né? Essa parte mais contábil. Outras técnicas também de auditoria, além dos testes de observância e substantivos, também parece engraçado, mas tem essas duas técnicas aí, tem outras, né? Como contagem física, né? Às vezes dá para fazer uma contagem física, principalmente de um bem, de alguma coisa que vai ser auditado, né? Confirmação externa, que a gente vai ver um pouquinho. Muitas vezes a empresa utiliza ali de PJs ou de pessoas físicas, né? Manda carta para os clientes das empresas ali para ver se realmente aquelas informações condizem, né? E as respostas são diretamente endereçadas ao auditor, a empresa não entra no mérito, não tem esse acesso para não comprometer justamente a imparcialidade da auditoria. A inspeção documental a gente vai ver falar um pouquinho também, né? Que pega ali a parte contábil dos documentos, tudo mais, né? A observação e averiguação, né? Que a empresa faz também, isso é importante de observar e em loco verificar correlações, né? Parecer da auditoria, tipos de auditoria, enfim, né? E até empresas públicas e privadas aí, a parte do governo também, né? Vamos falar assim, as públicas. Então vamos lá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, desses 3 conteúdos, né, dessas 3 aulas, né? E qualquer dúvida pode direcionar, que a gente está respondendo, está trocando uma ideia, né? E vamos lá. E não deixem, pessoal, conforme eu falei com vocês, de olhar os slides. Por quê? Os slides, muitas das vezes, é um resumo do que está na apostila, né? De uma maneira mais fácil, mais palatável, assim, de entender a disciplina, né? Uma maneira mais resumida, uma maneira, né, que fica mais didática, né? Do meu ponto de vista, não que a apostila não seja, né? Mas só vem complementar os slides, mas de uma maneira mais fácil, vamos falar assim, né? Uma maneira mais enriquecedora para vocês tá fazendo a avaliação, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a gente comentou um pouquinho, né? O que vem a ser essa carta de responsabilidade, né? O apostila fala para a gente, um documento emitido pelos administradores da entidade auditada para o auditor independente, confirmando as informações fornecidas e a preparação das demonstrações contábeis, né? Vocês podem ver que tudo, praticamente, né, nessa matéria de auditoria aqui, gira em forma da contabilidade, né? Gira em forma do meu caixa, gira em forma do meu livro caixa, do meu controle financeiro. Por quê, Franklin? É porque é uma coisa muito importante, pessoal, né? De modo assim, que se a empresa tiver algum capital aberto, né? Se a empresa tiver ações na bolsa, vejam para vocês verem quem que vai ser a maior parte interessada de tudo isso, pessoal, né? Acionistas, investidores, né? Gente que aporta dinheiro na empresa, né? Então, por isso, né, que é muito importante esse processo, né, de auditoria, esses processos auditáveis aí. Bom, aí a apostila traz para a gente, ó, como nem todas as evidências são documentais, né, a carta é necessária para validar informações verbais da administração. Por quê, pessoal? Muitas coisas, né, muitas coisas ali não dão certo somente no verbal. No verbal a gente fala uma coisa e fala outra, e pode falar outra, né? E como é que fica essa história aí? Então, pessoal, em suma,
é muito importante documentar tudo, né? Ter tudo documentado, né? Eu canso de falar para meus alunos, né, para colegas de trabalho, enfim, que, no meu ver, né, a gente nunca peca por excesso de papel, né, comprobatório. Então, falou, acordou, tenha isso anotado, né? Tenha isso anotado, não, tenha isso documentado, né? Tenha isso de maneira que você, amanhã ou depois, vai te resguardar num caso de uma judicialização, no caso do processo, né? No caso de uma discordância entre partes, então tem aquilo ali documentado, né? Vai mostrar, não, a gente acordou isso, assim, assado, data tal, o papel está aqui assinado por mim e por você. Então, tenham tudo documentado. O auditor pode utilizar atas, cartas e memorandos para confirmar atos de gestão, mas a carta tem a função mais ampla de resumir. Ao final do período, as informações relevantes das demonstrações contábeis. Então, vocês podem ver que é super importante nessa carta de responsabilidade da administração, né? Ou seja, da empresa dirigida ao auditor. Bom, a carta de responsabilidade da administração não substitui a necessidade de evidência da auditoria. A gente vai falar um pouco mais, a gente falou, né, no segundo encontro, na importância de evidenciar a auditoria, né, tal qual a apostila fala para a gente. Ela não serve, né, mas não serve para evidência de auditoria, mas como suporte ao trabalho do auditor, né, porque muitas das vezes, conforme a apostila trouxe para a gente aqui, não se não se esmiuçou tudo ali verbalmente, não se falou tudo, né? E a carta é uma oportunidade de relembrar acordos, né? Relembrar muitas das vezes o que não foi pronunciado por palavras. Então, de maneira que a gente escrevendo aquilo ali, passando por uma coisa mais formalizada, um documento, né? É uma chance, é uma oportunidade da gente relembrar aquilo, né? Da gente colocar muitas coisas que não foram colocadas verbalmente. Seu conteúdo deve incluir, ó, data igual parecer, referências e demonstrações contábeis, cumprimento de normas, adequação dos controles internos, né, e por aí vai. É um documento, pessoal, né, de suma importância. Bom, no caso da administração se recusar a fornecer a carta de responsabilidade do auditor independente, isso constituirá em uma limitação no escopo de seu exame. Por quê, pessoal? Porque normalmente quem não está muito aberto a dar informações, não está muito aberto a muito dar detalhamento, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa a se esconder, né? Então, isso entra até como independência, né? O que a gente viu na aula passada, independência por parte ali da auditoria, né? Por parte do auditor, até onde ele é independente, até onde ele não é, né? Então, compensa, será que ele realmente compensa dar prosseguimento, né? Seguir com aquele processo da auditoria, né? Porque a empresa não está querendo abrir, né? Abrir as portas, vamos falar assim, né? Mostrar mais documentos. Então, senão a gente já pré-julga, né? O pensamento já vem. Então, se ela não está querendo mostrar isso, alguma coisa errada de trás tem, né? Então, já entra nesse processo da independência, né? Da auditoria e tudo mais. Se a administração transmitiu, se a administração transmitiu informal, se a administração transmitiu informação verbal, mas recusa confirmá-la por escrito, isso constituirá uma limitação no escopo do exame do auditor, né? O que a gente está falando até agora, né? Do negócio tá escrito, né? Que a escrita é uma prova comprobatória, né? Por isso que a gente está falou da importância ali do escrito, né? De ter o documento ali, né? Entre ambas as partes, né? Por isso é tão importante essa carta da administração, carta de responsabilidade da administração. Então, simulem de documento, pessoal, tenha o por escrito ali, porque o por escrito é o que vale, né? Palavras são palavras. Enfim. Bom, aqui é um exemplo, né, da carta de responsabilidade, a apostila traz o exemplo para a gente, tem um modelo padrão, né, o escopo, né, o esqueleto de como é que tem que ser, né, e na internet vocês acham vários outros modelos de carta, né, de responsabilidade de administração, não é tão somente essa, mas tem N modelos, N tipos, né, então isso aqui é só mais um que a apostila trouxe para a gente, né, nome do autor, endereço, né, prezados senhores, tudo mais, né, a confirmação das informações. Então, é só o modelo que a apostila trouxe para a gente. Ó.
e assim por diante. Bom, teste de observância e teste substantivo, né? Vamos falar dos testes que o auditor faz, né? Que ajuda, que auxilia ele no seu trabalho ali. Bom, testes substantivos, ó, para obter evidências suficientes e adequadas que fundamentam a conclusão do auditor, né? Ou seja, o seu parecer final ali, né? Às vezes. Então, esse tipo de teste vai ajudar no desenvolvimento do seu trabalho ali. Eles são realizados em diferentes momentos, né? Antes, durante e após o encerramento do exercício contábil. Os testes de observância verificam se os controles internos estão funcionando conforme estabelecido. Já os substantivos analisam diretamente as operações, né? Então, o que a gente confirmou, o que a gente falou, observância, controle interno, né? E substantivo, operações e transações, né? A parte mais contábil. Bom, um exemplo a ser citado seria os testes de observância do sistema de controle interno, onde o auditor certifica de que o sistema de controle interno é levantado que realmente está sendo utilizado. Almeida traz um parecer aqui para a gente. Ó. Muitas das vezes o que ocorre é o seguinte, né? A empresa possui um excelente sistema de controle interno, descrito em seu manual interno, mas na prática a situação é inversa, ou seja, ela possui faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Eu tenho um manual, eu tenho umas diretrizes de como seguir, né? Com meus controles internos, com meus livros, caixas ali, mas na prática não é nada disso, né? Que a empresa faz, né? Ela faz o contrário. Então, o Almeida vem trazer isso para a gente, ó. Sendo assim, o sistema de controle interno praticado não pode ser diferente do descrito nos manuais de procedimento. Não pode, pessoal, por quê? Porque ali é pego em auditoria, né? Você está fora das suas normas, né? Vamos falar assim, fora dos padrões de que a contabilidade existe, né? Exige. Então, tem que estar nos padrões, né? Então, tem que ser feito assim, de uma maneira correta, né? Ideal. Os testes substantivos têm por finalidade a obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos do sistema contábil, né, da entidade. É o que a gente falou. E quanto a de observância, é mais o controle interno, né, o substantivo é operações, transações e essa parte de contabilidade. Na aplicação dos procedimentos da revisão analítica, o autor deve considerar. Então, vamos ver, né, as considerações do autor, né, a respeito da revisão analítica. Letra A, objetivos dos procedimentos e o grau de confiabilidade dos resultados, né, até porque, assim, tem que se confiar, né, no que está se olhando ali, né, será que o que o auditor realmente está olhando é confiável, né, ele tem indício ali do que ele está olhando é o que está sendo evidenciado, então, tem essa diferença, pessoal. O que é me mostrado, né, o que está no meu controle é o que eu realmente estou vendo na prática. Então, ele vai olhar e comparar aquilo ali, né? A gente vai falar um pouquinho mais do assunto, né, quando ele vier na parte das inspeções ali, né, principalmente documental. Ele vai ver realmente a informação que eu estou vendo aqui na parte contábil, né, a informação que eu tenho aqui de fato em loco, a informação da produção, vamos falar assim, as minhas saídas ali da compra de máquinas corresponde verdadeiramente ao número de máquinas ali que está descrito no livro caixa. Então, né, essa comparativa aí. A natureza da entidade, a letra B, a natureza da entidade e o conhecimento das auditorias anteriores. Letra C, a disponibilidade das informações ou relevâncias, né, e por aí vai. Então, são diretrizes, né, que devem ser tratadas e olhadas. Número 1, inspeção, exame de registro, documentos e ativos tangíveis, observação, acompanhamento do processo ou de procedimentos, investigação, averiguação, né, confirmação externa, obtenção de informações junto a pessoas e entidades, que a gente falou, né, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né, cálculo, né, principalmente cálculo aritmético, a gente vai falar também, conferência da exatidão aritmética, revisão analítica, verificação do comportamento de valores significativos mediante a índices, né, enfim. Bom, a gente viu duas técnicas até agora, né? A observância e dois testes, na realidade, a observância e substantivos. Agora vamos para as outras técnicas aí, ó. Outras técnicas correntes, né? Imaginando o processo da auditoria.
Após o auditor avaliar o controle interno, irá verificar a extensão do seu trabalho, os tipos de procedimento que serão aplicados, a data e o período de sua aplicação, e a combinação das técnicas que proporcionarão a prova mais eficiente com o melhor tempo adequado. Centro primordial para a elaboração do programa de auditoria. Em suma, pessoal, o auditor não fica preso somente numa técnica ali de auditoria, né? A observância, o substantivo, né? Outras técnicas que a gente vai ver e falar. Inspeção, né? Contagem física, confirmação externa, inspeção documental, observação, verificação, correlação, né? Enfim, mas ele vai usar várias técnicas, né? Para auxiliar ali, né, um conjunto de técnicas na realidade, né? Então, Frank, ele tem que usar somente aquela técnica ali? Não, né? Conforme a gente falou, cada empresa é uma empresa, cada lugar é um lugar, né? Mas, normalmente, o que a gente viu lá, normalmente não, a gente viu lá na primeira aula, né? O que acontece antes do auditor fazer a auditoria? Tem toda aquela preparação, ele já conhece a empresa, ele conhece do ramo, né, que ele vai auditar, ele tem que conhecer, ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter essa bagagem, esse know-how, ele não vai chegar lá cru, né, eu não entendo desse processo, eu não sei, né, como que funciona, sei lá, o livro caixa daquele processo ali, mais ou menos, né, como é que é feito os lançamentos. Não, o auditor já vai sabendo que ele vai olhar, já vai sabendo o que ele tem que fazer, então vai usar mais de uma técnica, né? Então, é um conjunto de técnicas, as quais a gente vai ver agora. E quando o auditor for escolher as técnicas de auditoria mais apropriadas para o seu trabalho, deverá ficar atento para. Então, vamos ver a recomendação aqui. O que ele tem que olhar, né, antes de aplicar efetivamente essas técnicas aí? Permanecer dentro do objetivo e limitações do trabalho contratado. Por que, Franco? Você vai me perguntar. Porque muitas das vezes, se o auditor não tiver, né, vislumbrando, visualizando essa linha tênue, né, assim, vamos falar assim, que separa até onde ele pode ir, ele pode cometer algum excesso, né, vamos falar assim, e judicialmente, né, a empresa, né, pode questionar isso na justiça ali, né, ela pode falar, auditor, mas você vai olhar X, né, você vai olhar X coisa, você está olhando X e Y coisa, até onde seu trabalho é pertinente, até onde, né, ele tem que ir. Então, ele tem que permanecer dentro do objetivo, né, de limitações do trabalho. Isso não quer dizer que ele não tem que ser independente, né, são coisas diferentes. Mas vocês entendem, assim, até onde o auditor pode ir, né, até onde ele deve olhar. Tem coisa que não é para ele olhar, né, não é para ele olhar, assim, tem coisa que não é da alçada dele, né. Aí vai entrar muitas das vezes, naquele quesito que a gente falou, Frank, mas quando não for da alçada dele, vai fazer o quê? Ele vai utilizar o quê? Utilização de trabalho, né, de um especialista, vamos falar assim, né, ele vai chamar alguém, né, para ajudá-lo, né, então como é que vai constar isso no parecer, relatório e tudo mais. Então tem toda essa nuance aí. Alcançar as melhorias, provas razoavelmente possíveis, né, ele tem que ter um mínimo ali para tomar uma decisão, para ter um parecer, aplicar somente os testes e procedimentos que sejam úteis para obter os objetivos dos exames, para obter os objetivos do exame em determinada situação, né, vocês podem ter certeza que uma coisa que ele não vai querer fazer é perder tempo, então ele vai sabendo que vai usar, sabendo que vai fazer, né, então ele vai para ganhar, vamos falar assim, vai para fazer o trabalho ao qual foi contratado. Considerar todos os erros possíveis, coordenar os procedimentos a serem aplicados, os itens em questão, né, tem que, como se diz, né, não é só me traz isso, me traz aquilo, né, eu quero ver assim, assado, não, tem uma métrica, né, primeiro eu vou olhar isso, primeiro eu vou olhar aquilo, né, então ele vai fazendo, né, um conjunto de informações, ele vai reunindo. Bom, as principais técnicas são essas aqui, pessoal, a qual a gente vai falar, né, um pouquinho de cada. Inspeção e contagem física, confirmação externa, né, circularização, que a gente comentou que é por terceiros ali, inspeção documental, conferência aritmética, né, recálculos, observação e verificação, averiguação, correlação, e assim por diante. Já de acordo com a norma brasileira de contabilidade, né, as técnicas de auditoria são, vocês podem ver que é basicamente as mesmas aqui, né, então, ele vai estar certo, né, ele tem toda uma norma, né, tem toda uma legislação que ampara o trabalho dele. Bom, inspeção de contagem física, pessoal.
Através das duas técnicas, o auditor examina pessoalmente, né, bem como constatado essa existência, a inspeção realmente, né, essas técnicas também permitem ao auditor a conferir as quantidades declaradas, né, contagem física. É o que a gente falou, né, deu o exemplo aí das máquinas. No meu livro Caixa de Contabilidade ali, tem a saída, sei lá, de uma saída, né, de um dinheiro grande para investimento de umas máquinas. Cadê essas máquinas, né? Então, me falam onde é que estão essas máquinas. Então, o número correspondente de saídas ali, né, tem que ser o número correspondente de máquinas. As coisas têm que bater, né, matematicamente. Ou aquele dinheiro tem que ser correspondente àquelas máquinas. Cadê a nota fiscal, né? Quem que forneceu? Então, é uma coisa assim que a gente vai ver mais na frente, né? Quando a gente falar da partida dobrada, né? Vou adiantar aqui, que é um princípio da contabilidade que fala o quê? Quando houver a transação financeira, né? Um débito tem que ser igual a um crédito, né? De igual valor. Ah, Franca, como assim? O exemplo dessas máquinas aí. Se eu peguei um dinheiro, né? Tive uma saída de um dinheiro para comprar, vou lá, um exemplo básico, uma máquina de escrever, né? Que nem usa mais, vamos falar assim. Então eu gerei o quê? Um débito, uma saída. Em contrapartida, alguém do outro lado, né? Com quem eu paguei, né? Com quem eu comprei, tem que ter recebido um crédito de igual valor, né? Então uma coisa tem que casar com a outra. Se tem um débito de um valor, do outro lado tem que ter um crédito, alguém recebendo do correspondente ao débito gerado, né? Então tem que ser de igual valor, uma coisa tem que se conversar. Se eu comprei, alguém recebeu, né? Vamos resumir assim. Então, o débito tem que ser um crédito de igual valor. Então, isso aí a gente conhece no princípio da contabilidade como partida dobrada. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Então, a contagem física ou exame físico é a verificação em loco, né? A gente vai lá no que a gente chama da produção no Gemba, do chão de fábrica ali, e vê se realmente aquele número de máquina está correspondendo às saídas que eu tenho, né? É considerado uma técnica de auditoria utilizada para as contas do ativo, identificando de forma física o bem declarado nas demonstrações financeiras. Então, Almeida traz exemplo aqui para a gente, ó. Abaixo serão citados ativos que geralmente são submetidos ao exame físico pelo auditor. Então, vamos ver, né? As máquinas, com certeza, né? Que a gente chama ali de imobilizado, vamos falar assim, né? Que está ali. Dinheiro em caixa, né? Faz parte também. Estoques também. Títulos, ações, né? Operações financeiras, dentre outros. Bens de ativo mobilizado, né? Conforme a gente falou ali. Às vezes um prédio, né? Uma construção, vamos falar assim, que está parado ali, uma máquina, enfim. Confirmação externa ou circulação. Vamos para outra forma também, né? De auditoria aí, outra técnica. Por meio dessa técnica, o auditor, né, obtém uma declaração escrita junto às fontes externas de terceiros. É o que a gente falou, né, que a gente comentou. O auditor manda a carta ali, ou seja, para a empresa, né, ou para a pessoa física que a empresa tem um negócio ali, né, e pede um parecer, né, perguntando, né, para confirmar algumas informações, né, para ver se bate, né, com o que o auditor está vendo, né, se realmente ali os clientes, né, falam a mesma coisa do que ele está vendo ali. Então, é um tipo de técnica interessante também, né, muito utilizado. A circulação ou confirmação externa, também chamada de confirmação com terceiros, né, para Almeida, né, vou botar o autor aqui para a gente, um outro autor, é uma técnica utilizada pelo autor para confirmar através de cartas, bens, propriedades da empresa em poder de terceiros, diretos a receber e obrigações, conforme exemplos citados abaixo. Então, vamos ver somente alguns exemplos, pessoal. Acho que vocês já entenderam aqui, né, essa confirmação externa. Mas vamos dar uma passada aqui. Dinheiro em conta corrente bancária, contas a receber de clientes, estoques de títulos, contas a pagar de fornecedores, né, empréstimo a pagar, né? Ou seja, a circulação ou confirmação externa seria um pedido de confirmação, né? Essa confirmação pode ser. Aí a postura traz essa divisão aqui, traz essa diferença aqui para a gente, ó. Positivo e negativo. Positivo, resposta obrigatória. Ser utilizado quando, por intermédio de entidade, o autor solicita uma resposta à pessoa
de quem deseja confirmação de informações. Pode ser dividido da seguinte maneira: branco ou preto? Branco. Quando são indicados no pedido de valores ou saldos a serem confirmados. Pretos. Seria o inverso, né? O contrário do branco. Ou seja, quando indicados no pedido, valores ou saldos de determinado período a serem confirmados. Isso é o positivo, pessoal. Negativo. A resposta não é obrigatória. Na falta de confirmação da parte da pessoa consultada, fica subentendido que ela concorda com os valores ou saldos a serem confirmados. E quando não há resposta, significa a confirmação dos valores ou saldos consultados. E quando não há resposta, significa a confirmação dos valores ou saldos consultados. Geralmente, o pedido negativo é usado como complemento do pedido positivo, ou seja, não teve resposta nenhuma por parte de quem foi interessado a pergunta aqui, né, para terceiros, para terceiros, seja para pessoa física ou jurídica. Então, não houve resposta, né, porque não é obrigatória, no caso negativo aqui, então, subentende-se que está certo aquilo ali. A utilização da carta registrada garante que a pessoa de quem deseja obter confirmação que recebeu o seu pedido, né? Ou seja, vai te mandar um documento, né, para você confirmar os dados da empresa para mim. Veja a importância disso aí, né? Então, tem toda a métrica por detrás. Então, geralmente usa isso aí, pessoal. Carta registrada justamente para quê? Para confirmar o pedido, né? Recebimento aí. Então, aqui está um exemplo, pessoal. A apostila também traz um exemplo para a gente, ó, de como é que tem que ser, né, essa carta endereçada aí a terceiros, né, nesse contexto aí da confirmação externa. Depois vocês olham com mais detalhe, pessoal, vocês veem a apostila, olham os slides com mais detalhe para vocês verem. Eu não vou ficar olhando as nuances todas, não, porque é grande, como se diz, né. Outro tipo de inspeção, pessoal. Inspeção documental. Compreende a verificação da legitimidade do documento, autorização cabível no geral específica e correta contabilização da transação. É aquela inspeção, pessoal, olhar documentos, né? Não que não seja diferente das outras, tão diferente das outros tipos de testes ali, né? De auditoria, mas é uma coisa assim, mais direta, documental. O auditor, ao realizar o exame dos documentos originais, deve verificar. Então, vamos ver o que a apostila traz para a gente aqui, né? O que o auditor deve olhar, né? Nesse momento de inspeção documental. Autenticidade. Se o documento é realmente verdadeiro e fidedigno. Frank, você vai me perguntar, tem casos como se diz, de falsificação, tem caso de alguma fraude? Tem, pessoal, né? Conforme a gente viu aqui, e às vezes a empresa ali, né, ela tem ela tem suas normas, suas diretrizes, né, principalmente na contabilidade, mas não segue, né, não faz, né, então, em processo de auditoria, né, antes, assim, do auditor chegar, principalmente quando é auditoria externa, antes do auditor chegar, né, antes dele verdadeiramente pedir os documentos, a empresa começa a correria, começa a arrumar isso, aquilo, né? Ela pode muito bem, né, fazer uma coisa não verdadeira ali, principalmente para mostrar para o auditor, né? Então, tem que ficar atento a isso aí. Lembrando que a gente vê, né, os dois tipos de auditoria aí, interna, geralmente é o funcionário na empresa, né? Tem uma série de diretrizes que a gente viu lá na primeira aula, né? As diferenças. Ele não tem muita autonomia, né? Ele normalmente é mais restritiva a operações, enquanto a externa é mais contabilidade, né? Mais livro caixa, esse tipo de coisa, né? Relacionado ao dinheiro, vamos falar assim. Então, no meio de uma dessa aí, né? Para arrumar para a auditoria externa, a empresa pode muito bem ali, né? Fraudar, fazer alguma coisa errada, né? Justamente para não mostrar a realidade. Normalidade se realmente oferece a operação, né, contabilizada e se a operação corresponde com os objetivos da empresa. Aprovação, se o documento está corretamente preenchido, até mesmo com data, destinatário, cálculos, entre outros dados. Registro, comprovando que o registro das operações é adequado em função do documento, em função da documentação examinada, e se esta refletida contabilmente em contas apropriadas, né? Então,
vocês podem ver que até para o pessoal das empresas fazer a coisa errada, tem que preocupar com os mínimos detalhes, né? Então, tudo tem rastreabilidade, pessoal. Às vezes a empresa acha que não, mas tem. Então, até quando não deixa rastro, né, é uma forma de ficar rastro, né, assim, por assim dizer, né? Parece mais controverso, mas fica alguma coisa incompleta, né? Geralmente a auditoria pega isso aí, né? Fala, ó, até aqui tá assim, mas daqui para frente a gente não sabe, pode ser sim, né? Suposições, levantamentos, né? Acha meio duvidoso, então até para cometer fraude, né, tem que ser, como se diz, né, até para fazer errado, tem que pensar nessas nuances aqui, porque muitas das vezes a auditoria pega. Então, é uma forma, assim, dos auditores, né, verificarem, né, então eles têm que ficar atentos a esses detalhes. Aplicação. A inspeção documental se aplica a todos os documentos, registros e relatórios que chegam ao conhecimento do auditor. O contrato íntimo com a documentação da entidade auditada faz com que o auditor possa identificar rapidamente itens ou transações aparentemente não usuais e que mereçam maior atenção e exame mais cuidadoso. É o que a gente comentou aqui agora, né? Então, tem muita coisa suspeita, pessoal, né? Muita coisa assim, que o auditor vê aquilo ali e fala, opa, tem alguma coisa aqui, né? Então, ele logo já pensa, né, e já, né, para confirmar a suspeita, já pede, já solicita mais documento disso, daquilo, né, e se tiver uma certa negativa, se for uma coisa que ele sentir que está sendo, assim, dificultado, pode ter certeza que no seu parecer final lá vai contar isso aí, né, vai mencionar isso aí. Então, é o que a gente comentou, né, até onde o auditor é independente, né, e até onde ele deve ir, né, então essa linha tendo aí, até onde ele pode ir, né, e até onde até onde ele pode ir e até onde ele vai, né, propriamente dito com as suas obrigações ali. Então, fica aí, né, fica nesse pensar, né, fica nesse equilíbrio aí, né. Então, por isso que muitas das vezes os auditores, pessoal, na maioria das vezes, eles têm um know-how muito grande, né, do que eles vão olhar, eles sabem o que tem que olhar, sabem como vão olhar, né, eles não vão lá à toa, não. Conferência aritmética, o cálculo, né, recálculo. Ou seja, olhar, né, de novo o cálculo que já foi feito, né? Vamos ver se os cálculos estão batendo aqui, né? Então, para fazer cálculos, requer na forma de soma, conferência ou alguma outra. Os cálculos não precisam ser feitos exatamente na forma original, podendo ser realizados de forma global, né? Ou seja, não precisa voltar para o menor, não precisa fazer aquele tintim por tintim de cálculos, né? Voltar aquilo tudo ali, mas tal qual a apostila falou, né? Vamos fazer um recálculo, né? Uma reconferência disso aí. O contador realiza diversos cálculos para a elaboração das demonstrações financeiras. E quando comete algum erro de cálculo, significa que as demonstrações, né, terão informações errôneas. Desta forma, o auditor precisa conferir todos os itens, mesmo que esse já foi conferido pela empresa, ou seja, o recálculo. Apesar de ser considerada a técnica mais simples e completa por si mesma, é a única que consegue constatar as diversas operações que envolvam somas e cálculos. É o que a gente falou, né? O que a gente vai ver ali das partidas dobradas, né? Se eu comprei uma cadeira, né? Tive um débito de uma cadeira, uma saída de uma cadeira, alguém vai ter que ter recebido esse crédito de uma cadeira. Então, ele vai olhar isso, né? Então, ele vai ver esses pormenores ali, né? Falando, teve um débito ali, né? Então, tem que ter um crédito de igual valor, né? Então, é por aí, pessoal. Dentro do que a empresa mostrar, dentro do que apresentar, né? Dentro do que as evidências ali, né? No momento da suspensão física ali, né? Da suspensão em loco, né? Ele vai confirmar e vai ver isso aí, principalmente. Exemplos de transações onde o auditor necessita utilizar a técnica de auditoria, né, de cálculo. Vamos olhar aqui, ó. Cálculo de valorização de estoques, soma da razão, né, auxílio de clientes, cálculo da equivalência patrimonial, cálculo de dividendos, cálculo de amortização, cálculo das depreciações, cálculo da variação monetária, cálculo de juros provisionários, né, enfim. Todos estes cálculos é a soma
citados acima necessitam da conferência do auditor, sendo que provam somente a exatidão matemática. E para determinar a validade dos algoritmos componentes, é necessário realizar outros testes, né? Então, vamos vê-los aí também. Observação e averiguação, né? Outro teste aí, pessoal, né? De alguns que a gente já viu. Observância, né? Observância, substitutivos, né? Qual outros que a gente viu aí? Inspeção, né? E contagem física, confirmação externa, inspeção documental, que a gente acabou de ver. Então, vamos olhar, né? Outra forma e outra técnica de auditoria. Observação e averiguação. Observação, né? O auditor observa continuamente as atividades na entidade auditada, buscando possíveis desvios em relação às políticas, normas e procedimentos estabelecidos. Enquanto, pela averiguação, o auditor faz perguntas aos administradores e funcionários da entidade auditada, visando obter claramente quanto a certas questões importantes, né? Ou seja, ele vai observar e vai averiguar, né? Ou seja, se um funcionário, né, sei lá, do alto escalão, vamos falar assim, né, o CEO ou os gerentes falam um negócio, né, o outro tem que falar uma coisa parecida, né, ele vai confrontar aquilo ali, né, parecido não, tem que falar a mesma coisa, né, então vai ter esse confronto, né, vai observar e vai averiguar, ele tem que olhar isso, né, ele vai ser colocado em xeque, então eles podem ver, conforme, né, a gente falou, até para fazer coisa errada, né, tem que pensar nos mínimos detalhes e a auditoria pega isso aí, pessoal. E assim é o que mais acontece, né? O auditor já vai jogar o verde para colher maduro, né? Se alguém fala alguma coisa, né, a outra pessoa tem que falar a mesma coisa, né? Ou seja, ele vai observar e vai averiguar. De acordo com a TI, né, a página 143, podemos citar alguns exemplos de procedimentos de auditoria, né, de observação. Então, vamos para esses exemplos aqui, né, segundo a TI. Observação de despesas consideradas como disponíveis, observação dos itens de movimentação morosas, observação quanto à uniformidade de obediência, obediência aos princípios da contabilidade, né, falar completo, senão fica incompleto. Observação quanto à correta classificação contábil, né, aí, né, vai entrar ali, é despesa, né, é despesa fixa, é variável, né, é gasto, investimento, então, né, como é que você vai classificar essa observação aqui? Observação de passivos não registrados, né, observação dos meus gastos, vamos falar assim, né, do que me faz ter saídas de dinheiro, os passivos, né, então, por que não está registrado, né? Então, se eu tenho um carro locado ali, quanto que o carro na empresa custa por mês, né? Para mim, né? Para o locador. Então, tem que ter essa observação, esses passivos, né? Ainda mais quando não for registrado, mas o carro está ali, né? Por que não está registrando? Por que não está no livro caixa? Então, são coisas a se verificarem. Aplicação. São técnicas utilizadas ao longo de todo o processo de auditoria, tanto para os testes de controles internos, quanto para os testes de saldos contábeis, né? Controles internos, pessoal, o que são, né? Dos testes lá, vamos ver se vocês lembram lá. Exatamente, as observâncias nossas aí. Correlação, cruzamentos. Inicialmente se utiliza do método das partidas dobradas, o que a gente falou ali, né, do partidas dobradas, né, que é um princípio da contabilidade que fala o seguinte para a gente: deve haver um débito, né, e um crédito de igual valor. Por exemplo, que a gente falou do maquinário, né, da cadeira, por assim dizer. Se eu tenho uma saída, um débito, sei lá, do valor X, alguém tem que ter recebido esse crédito meu, né, do valor X, o mesmo valor X, tem que bater, né, então tem que ser igual. Então, utiliza desse princípio das partidas dobradas, né, um débito tem que ser um crédito. Para o reconhecimento das transações. Posteriormente, compara os saldos das contas ou grupos de contas das demonstrações contábeis em curso, com as contas e os grupos de contas correspondentes de anos anteriores, pesquisando assim as variações ocorridas mais significativas.
É considerada a técnica de correlação das informações obtidas no relacionamento harmônico do sistema contábil de partidas dobradas, né? O que a gente falou. Por quê, pessoal? Porque se eu tenho uma saída, se eu tenho uma entrada, eu tenho que ter uma saída, né? Você tem uma saída, tem que ter entrada, tem que bater, informação tem que falar a mesma coisa, tem que ser, como se diz, a matemática, pessoal, matemática não faz, tem que ser igual, né? Então, se eu tenho um débito, eu tenho que ter um crédito de igual valor, né? Uma coisa tem que bater, então tem que ser certo. A tia ainda traz esse exemplo aqui para a gente. Nós podemos citar alguns exemplos de procedimentos de auditoria referente à correlação. Então, vamos lá. Ó. Recebimento de duplicados a receber, que afeta a disponibilidade das contas a receber, né? Então, ou seja, se eu tenho um valor a receber, né? Então, me mostra que o valor a receber você aplicou, você pagou aquilo ali. Então, se eu tenho uma entrada, tem que ter uma saída, né? Por lógica, por contabilidade. Então, é nesse sentido as partidas dobradas. Pagamentos a fornecedores, que afetam as contas a pagar disponíveis. Constituição da provisão para crédito da liquidação duvidosa, que afeta os resultados a contas a receber. Depreciação do imobilizado, né? Que afeta os resultados e as depreciações acumuladas, enfim. Aplicação. Esta técnica é empregada para fazer a revisão analítica das contas e grupos de contas das demonstrações contábeis da entidade auditada. É o que a gente falou, pessoal. Partidas dobradas. Se eu tenho se eu tenho um débito, né? Se tem um débito, tem que ter um crédito de igual valor, né? Então tem que ter uma saída igual. É o que a gente falou de exemplo aí. Se eu comprei, sei lá, se eu fiz um investimento ali de 50 mil reais em computadores para minha empresa, né? Então, se tem uma saída de 50 mil computadores, alguém, um fornecedor de quem eu comprei esses 50 mil reais em computadores, tem que ter uma saída direcionada 50 mil, no valor de 50 mil ali para ele, relacionado aos computadores, né? E a auditoria pega isso, tá, pessoal? Pega mesmo. O valor do débito, né? Tem que ser igual ao valor do crédito, tem que ser de igual valor, senão dá errado, né? Então, tem que estar certinho, né? Então, esse método aí é um dos princípios da contabilidade, né? Partidas dobradas. Revisão analítica. Vamos ver o que a Almeida fala. Tem como objetivo detectar e analisar situações anormais e significativas constatadas nas demonstrações contábeis, mais precisamente nas contas do balanço patrimonial e nas demonstrações do resultado do exercício, auxiliando assim a identificação de áreas com problemas ou prioridades, onde o auditor terá que concentrar mais sua atenção. Ou seja, ele usa da sua revisão analítica aqui, né, para melhorar o trabalho dele ali, né, para realmente olhar aquilo ali a fundo e falar, isso aqui não está certo não, né, então faz parte, tá, pessoal, do trabalho dele essa revisão analítica. As situações anormais que mais geram preocupações para auditores, vamos ver, né? Então, que ele olha ali e fala, ó, isso aqui não está certo, não, minha entrada está diferente da minha saída aqui, né? Seu livro caixa ali, seu demonstrativo, DRE, que a gente chama na contabilidade, demonstrativo de resultado ali, não está batendo, não. Tem alguma coisa errada aí, tem coisa não alçada, né? Então, está errado. Então, vamos ver o que pode ser, né, de anormalidade aqui, preocupação entre os auditores. Desculpa aí, pessoal. Tem que se datar, né? Senão não dá errado. Registro de transações fora dos princípios da contabilidade, né? Geralmente aceitos. Conforme a gente falou lá na primeira aula, né? Por quê, pessoal? Tudo tem norma, pessoal. Tem princípio, tem procedimento, né? E a contabilidade não é diferente. Normas brasileiras de contabilidade. Tem que seguir aqueles princípios, tem que estar ali, né? Então, tem que estar de maneira que, assim, né? Fica fácil para a auditoria, tem que ser feita de maneira correta. Mudança na aplicação de um princípio contábil, né, inconsistência, erro, irregularidade, né? Vocês podem ver o seguinte, né, que tudo casa, né? Que eu falo assim, no sentido contábil, tudo ali, né? Tem suas entradas, suas saídas, né? Tudo ali, né? É demonstrado contabilmente. Então, de maneira que se tiver alguma normalidade naquilo ali, né? Na sua prestação de contas, o auditor vai ver.
A apostila fala aqui para a gente, ó, o auditor necessita também estabelecer, né, um interrelacionamento entre as contas, né, e as transações. E dá os exemplos aqui, ó. Vendas e contas a receber, custo das vendas e estoque, imposto sobre vendas, né, um enxurrada de imposto que a gente tem aqui, né, salários e encargos sociais, ou seja, pessoal, através dessa visão analítica, né, dessa análise aí mais apurada, ele vai ver isso tudo, pessoal. Ele vai ver ali se está batendo minha conta, né, meu livro caixa, ele vai ver se meu demonstrativo de resultado está certo. E se o auditor encontrar situações anormais significativas na empresa auditada, após a execução dos procedimentos citados acima, deverá analisar suas causas e determinar suas influências nas demonstrações financeiras e em seu parecer. Quer ver, pessoal, um filme legal, né? Deixa aqui uma sugestão de filme, que é até pertinente à aula aqui, o assunto, chama O Contador, né? Eu não vou lembrar muito bem quem que é o ator que faz esse filme lá, um americano, mas ele fez Batman. Ben Affleck, lembrei o nome dele aqui. Ele é um contador, né? Vocês podem ver que ele tem hiperfoco em números, né? Geralmente é coisa de quem tem algum transtorno, vamos falar assim, né? Principalmente o autismo. Se eu não me engano, no livro, no filme, acho que mostra que ele tem, né? O autismo, mas, enfim. Ele volta, né, ele faz a conferência de 15 períodos aí, 15 anos, né, e descobre exatamente um erro na empresa que ele foi contratado para auditar, né, ele descobre ali que um dinheiro, grande parte do nosso somatório em dinheiro estava sendo desviado, né, ele pega um punhado de documentos ali, né, de 15 anos e analisa aquilo tudo ali e descobre, ele vai voltando, né, então, nesse sentido, pessoal, né, nessa análise, né, mais focado, que o auditor vai em cima, né, nessas questões, às vezes, mínimas, né, nos mínimos detalhes ali que se pega o erro. Bom, a revisão analítica, né, deve ser realizada na vista preliminar e antes dos testes, né, nas contas de ativo, passivo, receitas e despesas, ajudando o auditor no planejamento dos serviços de auditoria e na determinação do volume, tipos e épocas da aplicação dos procedimentos de auditoria, sendo complementada na vista final, né? Ou seja, ele vai fazer aquela revisão analítica, né? Ele vai ver tudo ali se está certinho, né? E no final ainda, ele vai complementar, né? Na vista ali, nas vistas, né? Para antes de dar seu parecer final, né? Antes de emitir seu parecer da auditoria. O auditor deve calcular os índices econômicos financeiros com parte do serviço de revisão analítica. Enfim, esses índices, quando não são comparados com os de outras empresas, esses índices são comparados com os de outras empresas, mas do mesmo ramo, ou com índices dos anos anteriores na mesma empresa. Gera uma sensibilidade ao auditor sobre tendências e flutuações incomuns, né? É o tal negócio que a gente falou. Até para fazer o erro, né, que geralmente deixa rastro fazer errado, né, tem que pensar nos mínimos detalhes. O auditor, né, conforme a gente falou, ele vai na empresa, ele sabe o que vai olhar, né, ele conhece do ramo ali, né, ele sabe o produto, né, enfim, ele tem essas informações, pessoal. Ele tem como comparar, porque é um trabalho que não se faz só num lugar, né, então, ele sabe que numa empresa tem que dar mais ou menos X, né, vamos falar assim, né, do que ele vai olhar em números, enfim, no processo contábil, ele sabe que uma empresa ali é parecida, tem que ser mais ou menos igual, né? Então, se dá uma coisa muito fora do normal, se tiver uma flutuação muito diferente, né? Sabe que é incomum, aí ele vai atrás do porquê que isso está acontecendo, né? Vai fazer essa correlação aí. Por isso que, geralmente, esses auditores têm um know-how grande nessa parte de audição aí, nessa parte de auditoria, porque auditam vários lugares, né? Então, eles têm um conhecimento muito grande nisso aí. Vamos ver o que a Almeida fala para a gente, ó. Os principais índices utilizados pelos auditores são os seguintes, ó, em caráter de comparar, tá, pessoal? Empresa para empresa, né, ramo a ramo, né, e períodos anteriores conforme da mesma empresa, né, conforme a Poxa trouxe para a gente. Então, eles olham o quê? Ó? Índice de liquidez, né? Ou seja,
o quão rápido eu consigo, o quão rápido o meu produto ali, meu processo me traz, né, me vira um dinheiro, vamos falar assim, né, me remete aquilo ali a dinheiro, né, o quão rápido eu faço dinheiro do meu produto, né, então, índice de liquidez, índice de capitalização, né, qual rápido entra o dinheiro ali, né, quão rápido eu consigo me capitalizar, índice de lucratividade, índice de rotatividade, índice de volume de operações. Então, são parâmetros, pessoal, são índices que os autores ficam de olho nisso aí, né? Que eles conseguem mensurar, conseguem comparar. Parecer de auditoria, pessoal. Então, vamos ver, né, como é que é o parecer, né? Como é que o auditor, lá na sua etapa final do seu relatório, entrega, né, seu parecer do que ele olhou. Então, o parecer é o seguinte, ó, é um documento mediante o qual o auditor expressa sua opinião de forma clara e objetiva sobre as demonstrações contábeis nele indicadas. Ó. O parecer representa a etapa final do trabalho do auditor. E aqui, pessoal, a apostila traz para a gente uma série de convenções, vamos falar assim, né, de como é que tem que ser a edição, né, como é que tem que ser a estruturação num documento desse, né, como é que eu tenho que seguir as normas, né, vamos falar assim, né, como é que tem que ser a estrutura mesmo, ó, tal qual a gente viu, né, lá nos papéis de trabalho, que segue uma métrica de montagem, do relatório, tudo mais, não é diferente, né, do parecer do trabalho final, né, do auditor. Então, tem que ter o seguinte, ó, os parágrafos do parecer são considerados os seguintes, ó, um parágrafo introdutório, né, vai estabelecer os propósitos de trabalho realizado, né, identificando as demonstrações contábeis auditadas, define as responsabilidades, parágrafo de extensão, parágrafo de opinião. Então, vocês veem que é um documento construído, né, vamos falar assim, normatizado, e ali ele tem uma estrutura a seguir, né? Então, é assim o documento. Os aspectos observados na emissão do parecer. Ó. Então, o que tem que, né, o que é, assim, destacado, vamos falar assim, né? Então, o que é o aspecto ali, ó. Conteúdo e forma de apresentação das demonstrações contábeis, limitações impostas à extensão do trabalho, né? Até onde o auditor foi, né? O que limitou ele, né? Até onde, conforme a gente viu, até onde ele foi independente, né? Incertezas quanto a fatos e eventos relevantes, né? Então, até onde ele conseguiu, através das suas análises ali, contábil, no livro caixa, até onde ele foi, né? Falar assim, não, isso aqui está certo, daqui para frente, conforme a gente comentou, né? Daqui para frente está meio estranho, né? Então, até onde ele ficou em incerteza, né? Então, é isso. Demonstrações contábeis que não foram auditadas, né? Por N motivos, ó. Tive algumas limitações, não consegui ir atrás do fornecedor, né? Não me mandou documento nenhum, né? Isso aqui ficou meio incerto, então, nesse sentido também. A redação do parecer de auditoria varia conforme seu objetivo e deve ser clara e objetiva, né? Isso a gente viu lá na primeira aula, pessoal. Lá viu na primeira, viu na segunda, lá nos papéis de trabalho, né? Como é que tem que ser o documento? Tem que ser claro, objetivo, né? Ele tem que passar de forma clara ali, né? O parecer, né? Então, ele tem que ser entendível, vamos falar assim. Normalmente é direcionado a acionistas, sócios, conselho de administração ou diretoria, mas pode ser enviado ao contratante do serviço em situações específicas. É o que a gente também comentou, quem que é o interessado, né? Quem que aporta o dinheiro na empresa? É a empresa pública, de capital aberto, tem dinheiro, tem ações listadas na bolsa ali, então, maior interessados, acionistas, né? Tem ações, tem papéis daquela empresa, sócios, né? Também, conselho de classe, CEOs, administração. Então, esse pessoal aí. O parecer deve identificar as demonstrações contábeis analisadas, incluindo o nome da entidade,
datas e períodos correspondentes, deve ter a mesma conclusão de auditoria, ser assinado pelo contador responsável e conter seu registro no Conselho Regional de Contabilidade. Ó. Para as companhias abertas, né, o contador deve estar registrado na CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários. Isso aqui, pessoal, essa partezinha aqui, ó, CVM, acho que a postura não fala, eu fiz questão né, de colocar para vocês aí para ficar, né, alinhado com o que está sendo passado aqui, ó. Então, essa comissão é o seguinte, pessoal, essa CVM é a entidade vinculada ao Ministério da Fazenda que regula, fiscaliza e protege o mercado de valores imobiliários e os investidores, né? Conforme a gente viu aqui, né, os nossos acionistas. Bom, parecer sem ressalva. E a gente vai ver que tem com ressalva e sem ressalva, pessoal, que pode falar alguma coisa no parecer ou não falar, ó. Então, vamos para o sem ressalva. É emitido quando as demonstrações contábeis examinadas representam adequadamente a posição patrimonial, financeira e de resultado da entidade. Ou seja, é quando não tem nada para falar, né? Não tem uma ressalva nenhuma, né? Foi uma auditoria limpa, vamos falar assim, né? Tudo que foi olhado, foi verificado, foi constatado, está correto. Ó. O auditor não deve emitir parecer sem ressalva quando existir qualquer coisa das circunstâncias seguintes, que, na sua opinião, tem efeitos relevantes para demonstrações contábeis. Ou seja, ali, quando ele achar que tem alguma coisa que é relevante ali na parte da contabilidade, né, então, tem que colocar ressalva, não tem jeito, né? Não tá de ok, não está tudo certinho, conforme ele viu, né? Conforme foi verificado. Então, vamos só olhar os efeitos relevantes, né, das demonstrações contábeis aqui. A discordância com a administração da entidade a respeito do conteúdo ou na forma de apresentação das demonstrações contábeis, limitação na extensão do seu trabalho, né? Mais uma vez falando até onde foi a independência dele. Quando ocorrer incerteza em relação ao fato relevante, cujo desfecho poderá afetar significativamente a posição patrimonial, financeira da entidade, né? Não vou ler tudo, mas depois vocês deem uma olhada. Na hipótese do emprego ou do parágrafo de ênfase, o parecer permanece na condição de parecer sem ressalva. Agora vamos lá com ressalva, pessoal. Ó. Parecer com ressalva é emitido quando o auditor, né, conclui que o efeito de alguma discordância com a administração, quando o conteúdo ou forma de apresentação das demonstrações contábeis ou limitação na extensão de um certo trabalho ou não é relevante o suficiente para emitir um parecer adverso ou abstenção de opinião, né? Ou seja, o parecer com ressalva deve obedecer ao modelo do parecer sem ressalva. Quando a utilização das expressões exceto por, enquanto por, né, ou com exceção de, referindo a efeitos de assuntos objetos da ressalva, né, ou seja, não tinha nada para falar, não tinha ressalva nenhuma, né, exceto por, né, enquanto por, né, exceto por, enquanto, exceto quanto, né, com exceção de, então, é isso, tipo de pareceres aqui. Parecer adverso. O auditor deve emitir o parecer adverso quando verificar que as demonstrações contábeis estão incorretas ou incompletas, em tal magnitude que impossibilite a emissão do parecer com ressalva, né? Ou seja, não tive como acessar o que eu precisava acessar, né? O negócio ficou meio duvidoso, então vou fazer um parecer adverso aqui, né? Eu vou falar que não estava de acordo, né? As demonstrações não estão certas, estão incorretas, enfim. Parecer com abstenção de opinião. Ó. Aquele quando o auditor não consegue obter as evidências, né, provas suficientes para fundamentar a sua opinião sobre as demonstrações contábeis, em função de limitação excessiva na extensão do trabalho de auditoria. Abstenção de opinião em relação às demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, não elimina a responsabilidade do auditor de mencionar no parecer qualquer desvio relevante que possa influenciar a decisão do usuário dessas demonstrações. Ou seja, ele se absteu, né, de dar o parecer dele aqui, né? Aí subentende também que, como se diz, né, não falou nada, ou pode estar tudo certo, né, ou pode ter alguma coisa que não
conseguiu, né, conforme a apostila traz para a gente aqui, obter as evidências suficientes. Tipos de auditoria nas empresas, ó, públicas e privadas. Os tipos de auditorias governamentais são avaliação da gestão. O objetivo é emitir opinião com vista em certificar a regularidade, né, das contas, verificar a execução dos contratos, dos convênios, enfim, né. Então, vamos ver empresas públicas e privadas aí, né, os tipos de auditoria na parte governamental. Essa foi a avaliação da gestão. Vamos ver a próxima. Acompanhamento da gestão. Tem como objetivo atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos de uma unidade, né, ou entidade federal, evidenciando melhorias econômicas existentes no processo ou prevenindo gargalos, enfim. A auditoria contábil. Exame dos registros e documentação e coleta de informações e confirmações mediante o controle de uma unidade, entidade, né, ou projeto. Objetiva, obter elementos comprobatórios que permitam opinar os registros contábeis, enfim, né. Então, auditoria contábil. A auditoria operacional. Avalia as operações gerenciais, procedimentos relacionados aos processos operacionais. Ó. É uma atividade de assessoramento ao gestor público. A auditoria especial. Tem como objetivo, né, avaliar os fatos e situações considerados relevantes de natureza incomum ou extraordinária, né? Às vezes acontece assim, um exemplo, né, que a gente pode pegar, mas numa empresa aí privada, né? Vamos falar assim. Falar assim não, né? Às vezes, uma empresa aí, vocês sabem que anualmente, ou semestralmente, a empresa tem que mostrar seu balanço aí, né? Vamos pegar uma empresa grande, sei lá, uma dessas do varejo enorme, que ou às vezes se deu mal, ou às vezes descobriu um rombo imenso aí, né? Através da auditoria especial, pessoal, que a sua contabilidade, que é mostrada ali, seu demonstrativo de resultado ali, né, que é aberto, né, que viu que tinha um rombo muito grande, então a auditoria especial foi lá e viu, né, que a coisa estava feia, que a empresa estava quebrada, né. Então, através desse tipo, né, de auditoria especial, né, foi lá ver essas questões aí e viu isso aí, ó. Fatos e situações consideradas relevantes, incomuns ou extraordinárias, né, viu que a empresa não estava tão bem, né, quanto deveria estar, né, então, essas grandes aí, né, essas de eletrodomésticos, ou essas que se viu que tiveram um prejuízo muito grande, né, então, o estudo, né, a auditoria especial, né, pode efetivamente contribuir, né, para fazer esse tipo de verificação aí, né, às vezes é uma coisa, foi incomum, né, bastante extraordinária, que esse tipo de auditoria pegou, né, vamos falar assim. A auditoria governamental ou auditoria no setor público. É o conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública pelos processos de resultados gerenciais e aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado, mediante, né, confrontação de determinado critério técnico, operacional ou legal. É uma ferramenta de controle do Estado para melhorar a aplicação de seus recursos, visando corrigir desperdícios, improbidade, negligência e omissão. É o governo, né, gente? Vamos falar assim, né? Isso aí, né? A gente sabe como é que é a administração de governo, então não vou nem entrar no mérito aí. Objetivo, garantir os resultados operacionais da empresa pública, comprovando a legalidade, a legitimidade dos atos e fatos administrativos, bem como avaliar os resultados alcançados, sob aspectos de eficiência, né, eficácia e por aí vai. Segundo Lima e Castro, tipos de auditoria governamental são avaliação da gestão, objetivo que é emitir a opinião com vistas em certificar a regularidade das contas. Enfim, acompanhamento da gestão tem como objetivo atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos de uma unidade ou entidade federal. A próxima, auditoria contábil.
Compreende o exame dos registros, documentos e coletas de informações, né? Confirmações mediante o controle de uma unidade, entidade ou projeto. Então, vamos para a próxima, governamental. A auditoria operacional. Avalia as ações gerenciais, os procedimentos relacionados aos processos operacionais, das unidades de administração pública, programas de governo, né? Enfim. Auditoria especial. Avaliar os fatos e situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinárias, né? Conforme a gente falou ali no setor público, no setor privado, né? Às vezes é uma empresa muito grande, igual a gente já viu muitas aí, né? Que vai ver no seu demonstrativo de resultado anual ali, o semestral, vai ver que está um rombo gigantesco, né? Então, as auditorias especiais vão ali e ver aquilo ali e falar, nossa, né? Por que está assim, né? Então, são formas, né, de auditoria, né, em que ajuda, né, a mensurar, né, as contas, vamos falar assim, né. Controle externo. Se dá por meio da tomada de prestação de contas, né, auditoria, inspeções e acompanhamento da execução financeira com órgãos e entidades, né, enviados anualmente, né, documentados, comprobatórios aos tribunais de contas. Por exemplo, né, Tribunal de Contas da União, TCU. Atividade fiscalizadora no Congresso Nacional, especialmente no que se refere ao orçamento, pode assumir várias formas, né? Dentre elas, avaliações de políticas de caráter macro, né? Vou dar um exemplo também, dívida externa, sistema de saúde, estudo de alguns programas ou projetos específicos, né? Merenda escolar, reforma agrária, análise do desempenho de órgãos e programas governamentais, acompanhamento de forma sistemática, né, da execução orçamentária, da receita e da despesa, enfim, investigação de denúncias sobre ilegalidade ou má aplicação de recursos, né, a gente quase não tem isso no país, né, não existe aqui nesse Brasil. Tribunais de Contas, né, o TCU, Tribunais de Contas da União, e controle externo. É um órgão colegiado, cujas decisões são tomadas no plenário ou em duas câmaras, podendo, em alguns casos, haver despachos individuais, conforme previsto no regimento interno. Na aplicação dos responsáveis, em caso de ilegalidade, né, no caso de suspeitas de desvio, né, no caso de as contas não estarem certas, né, de despesa ou irregularidades nas contas, das seguintes sanções, isoladas ou cumulativamente, né? Ou seja, tem umas penalidades aqui, né? Se o Tribunal de Contas vê que não tá legal, né? Só as contas governamentais aí, né? O governo gastão, né? Não tem um controle de nada, não tem um arcabouço, se é correto, não tem um controle de gasto certo, né? Teto do gasto não tá bacana, né? Que é até o mesmo arcabouço, vamos falar assim, né? Que o governo mudou de nome aí, mas quando isso não está batendo, quando ele não tem o controle dos gastos, né? Ele está sujeito às penalidades, né? Então, vamos ver isso aí, ó. Recolhimento do débito eventualmente apurado, aplicação de multa ao agente público proporcional ao valor de prejuízo causado ao erário, né? E montante do dano no limite máximo da penalidade. Declaração de idoneidade do responsável por fraude na licitação para participar, né? Por até 5 anos de certames licitatórios, né? Ou seja, né? Sem participar de licitação. Controle interno governamental. É exercido por órgãos da administração da entidade auditada ou por seus delegados. Enfim. A atuação do controle interno, tomadas de contas. No caso de ordenadores de despesas das unidades da administração, direito federal, daqueles que arrecadam, gerenciam, guardam dinheiro, valores, enfim, etc. Então, faz parte do controle interno. Prestação de contas. No caso de dirigências, entidades supervisionadas de administração direta federal, dos responsáveis, enfim. Não vou ler, pessoal, para não ficar cansativo. Vocês viram que, sim, está no finalzinho aqui, foi uma aula grande essa parte aqui. Princípios do controle interno governamental. Lime Castro traz uns princípios aqui para a gente. Em relação ao custo-benefício, o custo do controle não deve exceder os benefícios por ele proporcionado. Qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários. Deve existir uma política, né, de
pessoal que faça seleção de treinamento de forma criteriosa, enfim. Aderência das diretrizes e normas legais. Deverá haver sistemas que assegurem a observância das diretrizes, os planos, as normas, os regulamentos, os procedimentos administrativos internos. Ou seja, você dizer que tudo, pessoal, tudo, literalmente tudo, está sujeito à auditoria, tanto a empresa pública, privada, né, tanto ali as nossas empresas, né, contra o governo mesmo. Auditoria independente do setor público. As secretarias de controle poderão contratar serviços de empresas de auditoria independente quando houver caráter de emergência ou de excepcionalidade. Observando o processo licitatório para, sob a coordenação, atuar nas instituições organizadas, sob a forma de sociedade, enfim. Economia mista e empresas públicas. Diferença em relação à auditoria tradicional, na fase de planejamento. A auditoria integrada identifica a macroatividade, controla os sistemas e seleciona, entre eles, os julgados essenciais para o correto uso de recursos dentro da organização. Os itens selecionados constituem objeto de auditoria integrada, ou seja, a auditoria é conduzida em base seletiva por parte em determinado período de tempo. O plano de auditoria integrada deverá conter no mínimo as seguintes informações. Então, vamos ver, né, que o apostila traz para a gente aqui de auditoria integrada. O nome da entidade é o programa auditado, a legislação e as normas aplicáveis, o princípio dos sistemas de controles internos, objetivos gerais e objetivos específicos, né? Enfim. A fiscalização do setor público. Técnica de controle que visa comprovar se o objetivo do programa do governo existe, né? Ou seja, será que não está sendo, né, mais uma vez aí, dinheiro público jogado fora? Existe esse programa, né, está sendo gasto como? Então, né, é a fiscalização do setor público que vai apurar isso aí, ó. A finalidade da fiscalização é avaliar a execução dos programas de governo relacionado ou não ao orçamento da União e no plano plurianual. Relatório de auditoria, né, na forma pela qual os resultados dos trabalhos realizados serão levados ao conhecimento das autoridades competentes. Como, por exemplo, relatório da auditoria de gestão, né? O parecer da auditoria, ó, consignar qualquer irregularidade ou legalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as falhas identificadas, bem como avaliar a eficiência e eficácia da gestão, inclusive quanto à economia, né? Não tem. Quanto à economia de recursos públicos, como, por exemplo, o parecer, né, de auditoria contábil da administração indireta. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? Espero que eu possa ter somado mais um pouquinho com vocês aí, né? E, mais uma vez, eu repito para vocês aí, leiam a apostila, mas vejam meus slides também, porque tem sempre uma coisinha ou outra que eu procuro enriquecer o conteúdo, né? Que eu procuro agregar valor aí, né? E fica aí, meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida, pode me chamar que eu estou à disposição, tá bom? Um grande abraço e sucesso aí. Tchauzinho, professor. Excelente tarde para você. Tchau, obrigado. Eu vou te passar aí, Lívia, os slides, tá bom? Vou te mandar aí. Certinho, sem problemas. Obrigado.